MCRE11, o fundo de real estate da Mauá Capital. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 26 de junho de 2025. Primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Vamos iniciar o acompanhamento dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que tem um patrimônio líquido de 1,1 bi, a cota patrimonial a R$ 10,09, tem um valor de mercado aí na cota de R$ 8,82, 83 mil cotistas. Ele que iniciou as suas operações em 2021, tem taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, também tem taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido e 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6% ao ano em relação à sua taxa de performance. Na data que eu gravo aqui com vocês, o MCRE11 cota na B3 a R$ 8,45, fazendo um P sobre VP de 0,88, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,77. A cotação do fundo chegou lá em dezembro aos R$ 6,20 e desde então buscou uma considerável recuperação, já superando inclusive o valor de R$ 8,45 lá de agosto de 2024. Então o fundo repousa aí neste mesmo patamar lá de agosto, mas ele inclusive chegou lá aos R$ 8,93. A última distribuição do fundo foi de 11 centavos por cota, foi paga agora no dia 24 de junho de 2026, fazendo um yield mensal de 1,28, anual de 14,82%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em MCRE11, teria hoje R$ 1.018, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta considerável recuperação no mercado secundário, a rentabilidade do fundo ainda se encontra bem abaixo da linha do CDI, também abaixo da linha do IPCA e também abaixo da linha do IFIX. Segundo o site Investidor 10, no período, o MCRE11 deu uma rentabilidade de 1,8%, o CDI 24,01%, o IPCA 9,54% e o IFIX 9,75%. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que a distribuição de 11 centavos equivale a um yield anualizado de 16% ao ano, se considerado o preço de fechamento no mês de R$ 8,82. Tudo isso se refere a maio e a gestão comenta que no mês de maio também realizou novos aportes em ativos que já fazem parte da carteira do MCRE11. O primeiro deles foi uma integralização adicional de aproximadamente 15 milhões no CRI LA Shopping, ativo de taxa de PCA mais 11,25 ao ano, e que contém como garantia participações aqui no Shopping Boulevard lá de Londrina, no Boulevard de Vila Velha e também no Passeio das Águas lá em Goiânia, resultando em um LTV de 33%. A segunda compra foi um adicional de 24 milhões e meio nas cotas subordinadas do MCLO11, ativo que já faz parte aqui da estratégia de estruturado do MCRE11, com uma taxa interna de retorno acima de PCA mais 20% ao ano e um prazo de 5 anos. Com esta movimentação aqui do MCLO11, pessoal, o MCRE11 aumenta sua exposição lá naquele fundo, o que é um pouco ruim, porque é um aumento de concentração de aproximadamente 28% do MCRE11 aqui nos ativos do MCLO11. Então, ponto de atenção a esta concentração, que já era considerável, agora com este aporte de 24 milhões e meio, veremos adiante, torna aí um pouco maior a matriz de risco e impacto do fundo em relação à exposição deste fundo imobiliário, que é o MCLO11. Então, o MCRE11 aumentando demais as suas exposições e a sua concentração lá no fundo de logística dentro da mesma gestora. Então, outro ponto de atenção também aqui é esta situação de possível conflito de interesses, né? Mas a gestão destaca aqui que segue alocando de maneira diversificada em ativos resilientes e a carteira se encontra 100% adimplente em relação às parcelas referentes a junho de 2025. Em relação ao guidance no mês de julho, a gestão destaca aqui que divulgará o guidance do segundo semestre de 2025. Em relação à composição do resultado do fundo, ele segue aqui com uma reserva de 4 centavos por cota acumulada, tem aí um recorrente de CRIs de 7 centavos, de FIIs 2 centavos, subtraídas as despesas, chegando às reservas de 2 centavos, que até então eram de 2 e agora passa a ser de 4, uma distribuição de 11 centavos por cota. Em relação à taxa média de carrego aqui do portfólio, na carteira de CRIs,
elas correspondem a 60% aqui do fundo, dá aí uma taxa de carrego de 71% de IPCA mais a 11% e 29% de CDI mais 5,2%. Já na carteira de imóvel e estruturados, o fundo tem 28% aqui do patrimônio líquido, a uma taxa de carrego de IPCA mais 6,9% ao ano. Nas cotas de FIIs, 8%, IPCA mais 9%, ele tem aqui 4% de caixa também, formando 90% aqui do CDI em relação à remuneração deste valor em caixa. No total, a carteira dá aqui um carrego de IPCA mais 10,1% ao ano, além do ganho de capital. Em relação ao patamar de inflação e dos rendimentos, o IPCA anualizado na casa aproximada de 7% equivale aí à distribuição de 11 centavos por cota, que é a que ele está distribuindo hoje. Em relação ao ganho de capital projetado, são estimados 276 milhões em resultado adicional para o MCR11, tudo isso com efeito caixa, num horizonte de 5 anos, se considerados ativos estruturados, mais os imóveis, tudo isso equivale a R$ 2,48 por cota, ou uma média de 4 centavos por cota ao longo de 60 meses. A esta distribuição de 11 centavos por cota, faz um yield anualizado de 16%, tudo isso se considerado o preço da cota no mercado secundário. Em relação à rentabilidade do fundo, nos últimos 3 meses, o mercado de dividendos do MCR11 rendeu 11,4%, o mercado de patrimonial mais os dividendos do MCR11 3%, o IFIX 10,9% e o CDI líquido 2,7%. O fundo permanece lá com a liquidez na casa de 3 milhões, isso porque este valor também se referia a abril de 2025. Em relação à DRE do fundo, para maio de 2025, ele fez um total de receitas de R$ 11.431.000, subtraídas as despesas de R$ 1.129.000, chegando a um rendimento final de R$ 10.302.000, o equivalente a 11 centavos por cota, uma rentabilidade por cota de 1,08%, uma rentabilidade por cota anualizada de 13,7%, 95% do CDI bruto, 111% do CDI líquido. Em relação à alocação aqui do fundo, na distribuição por classe, ele segue aqui com 51% de crédito, 16% em imóveis, 12% em FIIs estruturados, tem aqui também 9% de crédito estruturado, 8% em FIIs e, como comentamos, 4% em caixa. Em relação à indexação, ele segue aqui com 74% de IPCA, 24% de CDI e 2% de IGPM, dando um bloco de créditos estruturados IPCA mais 10,4% e CDI mais 5,2%. Em relação ao segmento, ele segue bem equilibrado aqui, com 29% de logística, 29% de residencial, 24% de comercial e 17% de shoppings, além de 1% de loteamento. A maior distribuição aqui do fundo segue para o estado de São Paulo, 52%, mas ele tem 28% de centro-oeste, 13% de sul e 6% de região sudeste. Em relação à tabela consolidada de ativos aqui do fundo, a maior exposição dele segue aqui para o CD de Santa Cruz, formando um total de 186 milhões e 500 mil reais em imóveis, mas ele tem aqui a colaboração do LA Shopping, tem aqui também o CRI Lotus da classe sênior, tem aqui também aquela exposição do MCLO11, que é o fundo de logística aqui da própria casa, com um montante de 98 milhões e 300 mil reais de FIIs estruturados. Então, ponto de atenção a esta exposição aqui ao fundo dentro da mesma casa. Todos os ativos somados aí na casa de 1,1 bi. 44% de LTV, uma duration de 3,8 anos, uma taxa de aquisição de 11,1% ao ano. Em relação aos FIIs estruturados, é aquilo que nós já conhecemos, são FIIs dentro da mesma gestora, como por exemplo o MCLO11, também tem o MMPD11, tem aqui também um Blue Cap, que é um fundo de desenvolvimento logístico aqui da mesma casa, tem o Mauá Renda Urbana e também o Mauá Capital Propriedades. Em relação aos detalhamentos dos FIIs, a maior exposição dele está para o VGRI11, 2,1% aqui da carteira, mas ele tem aqui também o SARI11, que infelizmente foi liquidado aí pelo BTLG11. Eu digo infelizmente porque para o cotista do SARI11, ao que parece, a proposta de aquisição pelo BTLG11 não foi tão boa assim, mas por outro lado, para o cotista do BTLG11, a aquisição foi excelente. Então, logo em breve, esta carteira de SARI11 será trocada pela carteira de BTLG11. Em relação ao dividend yield aqui do fundo, ele dá aproximadamente 13,9% ao ano. Tem aqui uma alocação de 87 milhões, 8% em FIIs líquidos
E, além dessas exposições que comentamos, ele tem aqui também o VRTA11, o RVBI11 e também o CNIP 11, além de 0,3% do HGRU. Em relação ao CD de Santa Cruz, ele tem uma taxa de vacância de 23%, ponto de atenção, foi entregue ao fundo em 2010, tem uma classificação AAA, forma aí o raio 60 lá do estado do Rio de Janeiro, tem um valor aproximado aí em laudo de 186 milhões. O galpão é classificado como AAA e é aí a cereja do bolo do fundo. Em relação aos demais ativos aqui da carteira, são diversos CRIs emitidos aí para vários empreendimentos, principalmente as incorporações e também o residencial. E de MCRE11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.